Capítulo 4. O Jardim dos Gritos, Parte 1. A descida não foi um voo. Foi uma queda controlada. A vento solar gritava, o metal do casco gemendo, enquanto rasgava as camadas densas de nuvens de tempestade que separavam o céu divino da superfície esquecida. Relâmpagos verdes, carregados de esporos elétricos, lambiam as asas da nave. Segurem-se, gritou Vex, lutando com o manche hidráulico. Os estabilizadores de gravidade morreram. Estamos caindo como uma pedra. Elara estava no assento traseiro, as mãos brilhando com magia verde, tentando criar uma almofada de ar comprimido dentro da cabine para o impacto. Rain apenas segurou os apoios do assento, sua sombra expandindo-se para envolver a tripulação em um casulo de escuridão protetora. O radar de solo apitou freneticamente. Alerta de colisão iminente. Terreno biológico denso. Eles romperam a última camada de nuvens. A visão lá embaixo não era verde. Era um caleidoscópio de roxo, carmesim e azul neon. A floresta dos sussurros não era feita de árvores comuns. Eram fungos do tamanho de arranha-céus, videiras grossas como trens e flores carnívoras que brilhavam na penumbra eterna da superfície. Crash. A nave colidiu com a copa da floresta. Galhos gigantes estalaram como tiros de canhão. A vento solar capotou, cortando a vegetação, girando violentamente, até bater em um pântano de lodo bioluminescente. O silêncio caiu por um segundo. Depois, o chiado de vapor e metal quente. Estamos vivos? Vex perguntou, tossindo fumaça, pendurado de cabeça para baixo no cinto. Ren cortou o cinto com uma lâmina de sombra e caiu no teto da nave agora ao chão. Estamos. Mas a nave não sei. Ele chutou a porta de emergência. Ela voou para longe, aterrissando na lama com um squelch úmido. Eles saíram. O ar era pesado, úmido e quente, com cheiro de cobre e perfume doce demais, como frutas apodrecendo. O som ambiente era ensurdecedor. Zumbidos de insetos gigantes, gritos distantes de bestas e o farfalhar constante das folhas, que pareciam se mover mesmo sem vento. Elara saiu por último. Ela tropeçou, caindo de joelhos na lama roxa. Ela levou as mãos aos ouvidos, o rosto contorcido de dor. O que foi? Rain perguntou, aproximando-se, mas mantendo distância para não corrompê-la. É muito alto. Elara gemeu. A vida aqui, ela não canta em harmonia. Ela grita. Tudo está tentando comer tudo. É uma cacofonia de fome. Novo bioma, floresta dos sussurros. Efeito de campo sobrecarga sensorial, classe A. Regeneração de mana é 200% mais rápida, mas feitiços de controle mental. Natural tem 50% de chance de falhar, devido à agressividade do ambiente. Vex estava inspecionando a turbina da nave. Mas notícias. Capitão... O conversor de combustível rachou. Vazou tudo. E o núcleo de navegação fritou na barreira. Estamos encalhados até conseguirmos um novo cristal de filtração e combustível orgânico refinado. Onde conseguimos isso no meio do mato? Perguntou Ren. Vex apontou para o horizonte, onde uma estrutura colossal, parecida com uma colmeia de ossos e madeira petrificada, se erguia acima das árvores cogumelo. O scanner detectou alta concentração de éter ali antes de cairmos. Pode ser uma ruína antiga ou um ninho. De qualquer forma, tem energia lá. De repente a sombra de Ren-Yu, arauto, se agitou violentamente no chão. Predadores? Muitos. Eles não têm medo. Do meio da folhagem densa, olhos amarelos brilharam. Não 2 ou 4. Dezenas. Eram lobos esporo, criaturas caninas sem pelos, com a pele coberta de musgo simbiótico e bocas que se abriam em 4 partes, como uma flor mortal. Eles não rosnavam. Eles imitavam sons. Socorro. Um dos lobos falou, imitando a voz de uma criança humana, para atrair a presa. Por favor, não. Outro lobo imitou o choro de uma mulher. Elara levantou a cabeça, horrorizada. Eles lembram das últimas refeições. Ren sacou o fragmento do espelho negro, agora apenas um punhal curto e rachado, mas ainda letal. Vex, proteja a nave. Elara, levante-se. Você é a rainha deste jardim, não é? Faça eles pararem. Elara se levantou, as mãos trêmulas. Eu vou tentar. Acalmem-se, crianças da terra. Ela lançou uma onda de luz verde suave. Em Silem, isso faria qualquer animal dormir. Aqui, a luz tocou os lobos esporo e o musgo nas costas deles absorveu a magia. Eles aumentaram de tamanho, o brilho amarelo nos olhos ficou vermelho. A magia de Silem é comida para eles, gritou Vex, disparando sua besta. O Virrote acertou um lobo,
Mas a criatura nem sentiu. Os lobos esporo foram para cima de Ren, Elara e Vex. O Jardim dos Gritos, parte 2. Um dos lobos esporo saltou sobre Vex, derrubando o ladino na lama. As mandíbulas florais se abriram, prontas para fechar sobre o crânio dele. Vex enfiou uma adaga na garganta da besta, mas o musgo na pele da criatura absorveu o impacto cinético, e a ferida se fechou instantaneamente. Eles não morrem! Gritou Vex, chutando o animal para longe. Ren, a magia comum só deixa eles mais fortes. Ren decapitou um lobo, que tentou mordê-lo, usando a adaga do espelho, mas 3 outros tomaram o lugar do caído. Eles estavam sendo cercados por uma maré de fome interminável. Ren olhou para Elara. Ela estava paralisada, as mãos erguidas, tentando acalmar monstros que não conheciam a paz, apenas a cadeia alimentar. Ren atravessou o campo de batalha, ignorando as garras que rasgavam seu manto. Ele agarrou os ombros de Elara com força, sacudindo-a violentamente. Pare de tentar salvá-los, Ren rugiu, sua voz sobrepondo os gritos imitados das bestas. Aqui embaixo, a vida não é uma dádiva. É uma guerra. Um lobo enorme, o alfa da matilha, preparou-se para saltar sobre os dois. Ele imitou a voz do pai de Elara. Traidora! Traidora! Os olhos de Elara se encheram de lágrimas. Eu não posso. Eu sou uma tecelã. Eu crio. Então descreia. Ren segurou o pulso dela e apontou a mão aberta de Elara para o alfa. Eles são feitos de água e vinhas. Não dê luz a eles. Tire tudo. Puxe a vida para fora. Faça-os secar. A hesitação de Elara quebrou quando o lobo saltou. O instinto de sobrevivência, cru e primitivo, assumiu o controle. Ela não visualizou o desabrochar de uma flor. Ela visualizou o outono, o inverno seco. A morte da raiz, Murchen. Elara gritou. A magia que saiu de suas mãos não foi o verde esmeralda de Silem. Foi um feixe de luz marrom, cor de folhas mortas e terra árida. O feixe atingiu o alfa no ar. Não houve explosão. Houve um som horrível de crepitar, como madeira seca sendo pisada. O musgo verde nas costas do lobo ficou cinza instantaneamente. A pele da criatura enrugou, colando nos ossos. O sangue evaporou. Em um segundo, o monstro de 200 quilos transformou-se em uma estátua de carne mumificada. Ele caiu aos pés de Elara e se quebrou em pó. Os outros lobos pararam. O silêncio da morte era uma linguagem que eles entendiam. Continue andando. Ren sussurrou no ouvido de Elara. Não pare até que tudo seja pó. Elara girou. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora brilhavam com uma luz âmbar implacável. Ela estendeu as 2 mãos. A aura de necrose se espalhou como uma onda de choque. Por onde a onda passava, a grama morria. As flores carnívoras viravam palha e os lobos caíam, desidratados antes de tocarem o chão. Em 10 segundos, a clareira ao redor da nave caída tornou-se um círculo perfeito de morte cinzenta no meio da selva vibrante. Elara caiu de joelhos, ofegante. Ela olhou para suas mãos. Elas não estavam sujas de sangue, mas cobertas de poeira cinza dos inimigos. O que eu fiz? Ela sussurrou, horrorizada. Eu inverti o fluxo. Eu violei o juramento da vida. Ren se ajoelhou ao lado dela. Você sobreviveu, disse ele, sem suavidade. Em Silem, você era uma jardineira. Aqui, você precisa ser a foice. Vex se aproximou, mancando, olhando para Elara com um novo tipo de respeito, misturado com medo. Lembre-me de nunca te irritar, princesa. Aquilo foi eficiente. Aliado, evoluído. Elara. Elara, nova subclasse, druida do ciclo final, necrobotânica. Habilidade desbloqueada. Toque do outono. Drena vitalidade orgânica para curar a si mesma ou aliados. Ren levantou-se e olhou para a colmeia no horizonte. A estrutura pulsava com uma luz laranja rítmica. Temos o caminho livre. Vamos. A nave não vai se consertar sozinha. E a sombra diz que algo grande ouviu o barulho que fizemos. A caminhada até a colmeia durou 2 horas. O terreno mudou de floresta densa para um pântano de resina endurecida. Quando finalmente chegaram à base da estrutura, perceberam que não era apenas um ninho de insetos. Era uma fortaleza construída com os destroços de naves antigas, colados com uma cera dura como concreto. Havia janelas, passarelas e vigias. Era habitado, não por monstros irracionais, mas por algo organizado. Escondidos atrás de uma raiz gigante, eles observaram a entrada. Seres humanoides com 4 braços e carapaças quitinosas, que lembravam armaduras de bronze orgânico,
patrulhavam o portão. Eles carregavam lanças que brilhavam com pontas de cristal elétrico. Zangões de âmbar, sussurrou Vex, nunca vi um vivo. Só enciclopédias de monstros extintos. Eles são coletores. Eles acumulam tecnologia e biomassa para alimentar a rainha. Eles têm o que precisamos, disse Ren, apontando para caixotes de suprimentos sendo carregados para dentro. Cristais de energia e células de combustível. Um problema a menos, Vex analisou. É que eles são uma mente colmeia. Se um nos vir, todos vêm. Não dá para apagar um guarda silenciosamente, sem alertar o enxame inteiro. Rain olhou para o portão. Havia uma caravana de mercadores. Não zangões, mas outras criaturas da superfície, encapuzadas e estranhas, entrando para negociar. Eles fazem comércio, notou Ren. Não são apenas bestas. São uma civilização. Eles precisavam entrar, pegar o cristal e sair. Mas como?